Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é o dia do livro do profeta Sofonias. Deus enviou vários profetas para o povo para avisar que eles estavam tendo comportamentos errados, estavam praticando coisas erradas, ilícitas e que se eles não se consertassem, se eles não mudassem a sua trajetória, que eles iriam sofrer as consequências de juízos, né, de tudo isso que eles vinham praticando. Esse livro de Sofonias, ele foi escrito na época do rei Josias, que foi até um rei muito bom para Israel, que fez algumas reformas em Israel, que buscou a Deus, mas o povo estava, nem todo mundo seguia o que o rei Josias determinou, né? Então o povo estava totalmente fora da vontade de Deus, os sacerdotes estavam fazendo coisas erradas, enfim, veio grande profecia ali sobre uma mudança de comportamento ou adviria o juízo. Ele fala logo nos primeiros capítulos sobre esses comportamentos errados que eles estavam tendo. Então, o que era de tão errado que eles faziam, né, que Deus ia trazer um juízo tão grande? Então, tinha várias coisas. Então, ele fala sobre a violência do povo. Então, o povo andava praticando violência, né, um povo que não tinha misericórdia, era um povo que causava mortes, que causava entre eles mesmos, né, não só com os inimigos, mas entre eles mesmos. Um povo corrupto, né? Então que tinha dois pesos e duas balanças ali, que desviavam recursos, falava sobre os sacerdotes impuros, né? Que eles não faziam as coisas de acordo conforme a vontade de Deus, falava sobre a idolatria, então eles procuravam vários outros deuses, né? Não seguiam realmente mais a orientação de Deus, aquilo que vinha lá desde o Gênesis, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? Tudo que eles viveram, tudo que eles conquistaram, né? Até aqui, que eles venceram, atravessaram o Mar Vermelho, entraram na Terra Prometida, venceram ali aqueles povos que eram mais fortes do que eles, né? Estiveram ali durante muito tempo em reinados excelentes, né? Assim como o poder de Deus, e agora eles não queriam mais seguir a voz de Deus e seguiam outros deuses. Outras coisas que ele fala também, que as pessoas andavam muito bêbadas, né? Usavam muito do vinho. Então imagina, devia ser uma confusão total, um monte de gente bêbada, corrupta, ambiciosa, fazia um monte de coisa errada, violenta, porque acabava, né, com briga, que buscava em outros deuses, que se prostituía. Então assim, era um povo totalmente fora da vontade de Deus ali, corrupto completamente nas suas atitudes, nas suas ações. Então ele fala logo ali no começo sobre esses comportamentos que esse povo praticava. Então eu vou ler aqui para vocês, quer ver? Sofonias, capítulo 1. No começo ele fala assim que vai haver grande destruição sobre os homens sobre a face da terra. Vocês sabem que várias profecias na Bíblia, elas têm dupla interpretação, tanto para a época, né? Então ali no caso de Judá, de Jerusalém, quanto também para o final dos tempos. Então no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Depois no 4, estenderei a mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos, dos seus sacerdotes, e aí ele vai falando, né? Então isso aqui não é só sobre a época deles aqui, isso também vai se cumprir lá no final dos tempos, quando as pessoas rejeitarem a Deus e Deus trouxer o juízo sobre toda a humanidade, como está escrito, né? Então ele fala sobre o dia da ira do Senhor, aí no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, ó, trarei angústia sobre os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, o sangue deles se derramará como pó, a sua carne será atirada como esterco, como se fosse uma explosão aqui, né? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, assim, a destruição que viria ali, eles nem iam estar esperando, eles nem imaginavam, né?
Quando eles menos imaginassem, Deus ia mandar ali uma destruição, já que eles não atenderam ao pedido de Deus que eles reformassem os seus caminhos. Isso aconteceu na época do cativeiro, quando Babilônia veio e tomou, né, Judá e Jerusalém. Logo depois disso aqui, aconteceu a tomada, né, desses povos pelo Império Babilônico, e também vai acontecer, como diz lá em Apocalipse, no final, quando todas as nações estiverem reunidas ali para atacar, né, Israel vai vir repentina destruição. Então nós sabemos que as profecias de Deus se cumprem. Depois ele fala, no capítulo 2, também sobre outros inimigos, né, de Israel. Ele não fala só sobre a destruição do seu povo, ele fala também sobre aqueles que lutavam contra o seu povo. E a primeira coisa que ele fala aqui são sobre os filisteus, que foram inimigos sempre de Israel, né? Inimigos mortais ali. Sempre você vai ver os filisteus ali no calcanhar dos israelitas, né? Então, ele fala ali contra os filisteus sobre as várias cidades, Gaza, Asquelon, Ecrom, Asdod. Ele não fala sobre Gate aqui porque Davi já tinha tomado Gate, né? Mas fala sobre as cidades filisteias que iriam cair e fala que o litoral ia pertencer aos restantes de Judá. Ou seja, depois disso, né, depois de várias tomadas, tá cheio de abelhinha aqui porque tá na época. Eu tenho uma palmeira aqui que tá na época de floração, tá cheia daquelas abelhinhas lá, sabe? Que grudam no cabelo. Vocês não reparem. Então, e aí ele fala sobre a destruição desse povo filisteu e também que o povo de Israel ia acabar herdando a terra deles, né? Depois ele fala também sobre outros inimigos, que são Moabe e Amon, que são descendentes, vocês sabem, daqueles filhos de Ló, né, que ele teve com as suas próprias filhas, no incesto. Não sei se vocês se lembram de quando a gente estudou aqui em Gênesis, né? Quando Ló se separou de Abraão e que houve depois de um tempo a destruição de Sodoma e Gomorra, eles fugiram, né, para um monte lá, uma montanha, uma caverna, e ele foi embebedado pelas suas filhas e elas engravidaram do próprio pai. Então, elas tiveram esses dois filhos, que foi Amon e Moabe, e deu origem ao povo amonita e o povo moabita. Esse povo sempre foi, como se diz assim, rival do povo de Israel, né? Então, sempre eles tinham inveja, sempre escarneciam, sempre, apesar de serem povos irmãos, né, que vieram de uma mesma raiz familiar, eles ficavam sempre felizes quando Israel tinha algum problema, né? Quando Israel era derrotado, então eles ficavam escarnecendo de Israel, e Deus fala aqui que ia ser contra eles porque eles escarneciam do povo de Deus. Então, ai daquele que escarnece do povo de Deus, daquele que é ungido de Deus, que é separado por Deus. Ele também fala sobre os etíopes, né, que eram um povo também inimigo aqui na época, e fala sobre a Assíria, que também era uma grande nação na época, o Império Assírio, bem soberbo, se achava assim a dona da terra, né? Que até aqui fala sobre isso. Quer ver? Vamos ler lá. No capítulo 2, no versículo 13, diz assim, ó: ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos, alojar-se-ão nos seus capitéis tanto o pelicano como o ouriço, ou seja, assim, as aves, né, os animais iam ficar lá andando porque pessoas mesmo iam ser retiradas do local porque ia ser destruído. Depois ele fala no 15, esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Olha a soberba, né? Deus conhece, né, o intuito ali, o cerne, né, do povo. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. Com quem diz, meu Deus do céu, olha só, né, o que aconteceu com essa cidade. Porque ela se achava a única, a poderosa, né? Então, também foi um povo que maltratou muito, principalmente o lado de Israel, não tanto de Judá, mas de Israel, né? Foi um inimigo do povo de Deus, e aqui também tem uma ameaça de destruição contra eles, e isso tudo acontece depois na história. A gente acompanha na história que isso tudo acontece e que essas profecias são cumpridas.
Depois, no capítulo 3, ele ainda fala especificamente sobre Jerusalém, que era a cidade principal ali de Judá, né? Ele tinha falado sobre Judá inteiro no começo, e aí ele fala sobre Jerusalém, e fala que tudo isso ia acontecer com eles por causa da rebeldia, porque eles eram um povo muito rebelde. Ou seja, Deus ensinava, aí eles pediam perdão, se arrependiam e tal. Aí erravam de novo, Deus ensinava de novo, e Deus sempre falando, e eles sempre rebeldes, sempre querendo fazer do jeito deles. Nada parecido com a gente, né? Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente não quer ouvir a voz de Deus, e a gente acaba batendo a cabeça e errando muitas vezes, né? Então ele fala sobre a rebeldia, sobre a impureza e sobre os profetas que são levianos. Eles não estavam mais profetizando de acordo com a vontade de Deus, né? Sofonias foi um dos últimos assim que ainda se mantinham fiéis a Deus. A maioria dos profetas falava pela sua própria carne, pela sua própria emoção, mas não seguia ali a vontade de Deus, né? E aí Deus fala nesse capítulo 3 sobre a disciplina que viria. Toda vez que tem rebeldia, tem que haver a disciplina para que a rebeldia seja dissipada. E depois, no final, né, do capítulo 3, a partir do versículo 8 em diante, vem as promessas de restauração, ou seja, depois de toda essa destruição, Deus iria trazer uma restauração sobre o povo de Deus, desde que eles se arrependessem. Então, vamos lá. Então, vamos ler ali no versículo 11, né, capítulo 3, versículo 11. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais se ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Aí ele termina: canta, ó filha de Sião, rejubila, Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Então, vamos ler o 15 também. Ó. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Então, veja que delícia que é a gente ouvir essa palavra, né, de Deus, uma palavra de restauração, uma palavra de que tudo aquilo que passamos, todas as dificuldades, todas as angústias agora iam ser eliminadas e que Deus ia estar no meio de nós. E que um restante de povo humilde e manso iria conseguir restaurar e viver de forma diferente ali em Jerusalém. Essa profecia também é de duplo sentido, tanto quando eles voltaram do cativeiro, né? Isso aconteceu, e também para o final dos tempos, quando todo o mal for eliminado. Então, a nova Jerusalém, o tempo que nós estivermos com o Senhor, ali nós estaremos com Ele no nosso meio, nos ensinando sem medo de inimigos, fazendo a coisa certa e vivendo os frutos daquilo que é andarmos na presença do Senhor. Então, é mais um livro que fala sobre a consequência do erro, a possibilidade de escolhermos não errar e, ainda que errarmos, a misericórdia de Deus, de restauração que Ele tem para as nossas vidas quando nós mudamos o nosso caminhar diante de Deus. Então, que nós prestemos atenção nas características, né, que nós aprendemos nesse livro, então, sobre a soberba, sobre a corrupção, sobre a rebeldia, sobre a violência, sobre embebedar-se, sobre idolatria ou confiança em outras coisas que não o Senhor, e que nós possamos eliminar isso da nossa vida. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, nós não vamos precisar sermos julgados por Deus. Se nós nos julgarmos e obtivermos consciência dos nossos erros e nos arrependermos e pedirmos perdão, Deus vai nos perdoar e nós vamos viver o melhor de Deus para essa terra. Então eu te convido a estudar mais a Bíblia, depois dê uma lida inteira no livro para que você entenda melhor o contexto, mas aqui vai um resuminho para que você entenda mais ou menos o que aconteceu nesse livro de Sofonias. Tá bom, amados? Então até o nosso próximo programa, onde nós vamos estar falando de mais um outro profeta. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e até mais, pessoal. Tchau, tchau.